Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, não para falarmos de secessões, mas qualquer coisa próxima disso. Queria ouvir o embaixador sobre a questão de Nagorno-Karabakh, que, como poderão ver num quadro que terão à vossa disposição em pouco tempo, é um enclave tão enclave quanto, por exemplo, Kaliningrado, mas numa área onde, como poderão observar, Nagorno-Karabakh está de facto no interior do território Azerbaijão, e depois o Azerbaijão tem, como verão, à esquerda no mapa, há mais um pequeno pedaço de Azerbaijão fora do grande Azerbaijão, isto é um mapa de uma região muito complicada. Como é que tem visto o regresso do cenário de guerra e a eventualidade de haver ali qualquer coisa próxima a uma paz, a um cessar-fogo e uma paz negociada, embaixador? Paz negociada parece impossível neste momento. Como o António referiu, vale a pena dizer o seguinte: o território do Nagorno-Karabakh, que fica entre o território à direita do Azerbaijão e a parte sul, que é a tal parte do Azerbaijão separada, que é o Nakhchivan, é uma zona que no fim da União Soviética, na implosão da União Soviética, ficou numa terra de ninguém, isto é, convém dizer que essa zona de Nagorno-Karabakh é basicamente populada por populações de natureza arménia, que é o país à esquerda. E essas populações de natureza arménia não se revêem na soberania do Azerbaijão. E, portanto, trata-se portanto, de uma espécie de uma ilha de população arménia no meio do Azerbaijão. Isto deu origem a várias guerras desde 1994 e nunca foi possível encontrar uma solução para isto. Esta discussão sobre isto e sobre o modo de autonomizar esta região face ao território azeri foi sempre discutido no âmbito do chamado Grupo de Minsk. Minsk aparece sempre nestas matérias. E Exatamente. este Grupo de Minsk era gerido na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Eu tive durante 2 anos, fiz parte do Grupo de Minsk e assisti a estas negociações. E eram negociações que nós tínhamos a consciência que nunca levavam a nada, porque nem a Arménia, digamos, que não, a Arménia, vale a pena dizê-lo, a Arménia não quer o território, a Arménia quer autonomia ou independência, nunca disse claramente, para o território, para as populações no território. E, portanto, o Azerbaijão não admite nada e, durante uns tempos, foi fazendo incursões nesse território. Na última guerra que houve há 2 anos, o Azerbaijão tomou parte do território já, e agora, aproveitando 3 coisas, aproveitando, por um lado, a distração do mundo com a guerra na Ucrânia, depois a fragilidade da Rússia relativamente à possibilidade. A Rússia era um medianeiro tradicional naquele conflito, não muito empenhado, mas mantinha por ali uma operação de peacekeeping, que agora, aliás, lhe valeu a circunstância de serem mortos 5 membros dessa operação de peacekeeping. E também uma certa arrogância por parte do Azerbaijão, que está muito ancorado na Turquia. E, portanto, a Arménia volta a ser o predador do jogo histórico. Se a gente olhar para a história, a Arménia é um predador clássico na história, o Azerbaijão entrou em força por dentro do Nagorno-Karabakh e vai seguramente criar ali uma tragédia, sob o ponto de vista humanitário, que já estava mais ou menos pré-anunciada. Na parte sul do território há uma localidade chamada Lachin. Havia ali um corredor que ligava a Arménia ao centro do Nagorno-Karabakh, que tem como capital Stepanakert. Esse corredor tinha sido fechado progressivamente por pressão dos azeris e estava-se a viver uma situação de urgência humanitária dentro do Azerbaijão, do Nagorno-Karabakh. Aqui agora o Azerbaijão coloca um ponto final, invadindo pura e simplesmente. Entretanto, vai haver seguramente alguma reação por parte das pessoas que lá viviam. Essas pessoas que lá viviam tinham criado um proto-estado chamado Artsakh. Este proto-estado acabou por nunca ser reconhecido praticamente por ninguém. E agora vão ser esmagadas. Resta saber qual será o grau de violência que o Azerbaijão vai utilizar. Isto prova, portanto, que quando as guerras
estão a correr em sítios para onde os olhos estão a olhar, há uma distração. E o Azerbaijão aproveitou para resolver o problema do Nagorno-Karabakh. Não sei se o vai resolver ou não eternamente, tendo em conta que nós sabemos que as memórias das populações não desaparecem, mas nós também não devemos esquecer que há aqui um problema, há aqui um pormenor que não é tão pormenor quanto isso, é que as pessoas que estão no Azerbaijão são muçulmanos, e as pessoas que estavam no Nagorno-Karabakh de origem arménia eram cristãs. E há guerras importantes, e há inclusivamente lugares sagrados, vale a pena dizer, lugares sagrados para a Arménia que estão dentro do território do Nagorno-Karabakh, parte dos quais, por exemplo, durante a última invasão do Azerbaijão, o Azerbaijão destruiu cemitérios cristãos já dentro do Nagorno-Karabakh, e agora provavelmente vai continuar na mesma linha, porque a promessa feita por Aliyev, o líder do Azerbaijão, de que iria dar alguma garantia de autonomia às populações arménias neste seu novo território e definitivo território, como eles pretendem, é capaz de ser difícil de levar muito a sério, tendo em conta a tradição de violência que sistematicamente está ligada à ação política naquela área. De qualquer maneira, embaixador, houve uma altura, há alguns meses atrás, em que a União Europeia tentou, de alguma forma, substituir a ação da Rússia, exatamente tentando implementar uma qualquer estratégia de paz na região, mas também foi tão pouco longe quanto todos os outros, não é? A União Europeia não tem uma tradição de grande sucesso em matéria de operações de paz. Desgraçadamente já arranjou uma tradição de insucesso. E tem um problema, quer dizer, que, contrariamente à Rússia, aos Estados Unidos, ou outro país qualquer, ou um país que há uma certa unidade naquilo que é uma operação, a União Europeia tem que juntar, digamos, entidades várias, nações várias, para fazer uma operação de paz. E isso depois implica questões de cadeias de comando, etc. É muito complicado, mas já temos tradição, já no passado a União Europeia já interveio e mais do que isso, há quem diga que a vocação da criação de um exército europeu ou de um caminho para uma ação militar europeia passava precisamente pelo esse treino em matéria de operações de paz, pelo trabalho em conjunto de vários países com culturas diferentes. Mas dentro da União Europeia, eu diria que a única cultura verdadeiramente militar comum é a da NATO. E a NATO tem alguma tradição em operações de paz e Claro. consegue levar a cabo. A União Europeia tem mais uma tradição de operações, digamos, civis, de reconstituição de recobro dos países depois de uma situação de conflito. Mas eu acho que o principal beneficiado, diria internacionalmente, com esta situação é a Turquia. A Turquia mostrou a força do seu poder regional por exemplo, através de muitos armamentos que vendeu ao Azerbaijão. O Azerbaijão, como sabe, é um país muito rico, por virtude do petróleo que tem. Em particular drones, que foram de uma grande eficácia no trabalho militar feito no Nagorno-Karabakh no passado. Drones esses que, aliás, a Turquia vendeu à Ucrânia. Era o mesmo tipo de drones que vendeu à Ucrânia. Portanto, a Turquia joga aqui no seu tradicional papel de estar em vários sítios, e aqui não funcionou o diálogo que tradicionalmente tinha com a Rússia, porque a Rússia também aparecia no quadro histórico como um protetor da Arménia. Exato. Foi sempre assim. A Arménia é essa que também tem digamos, uma tradicional proteção financeira e outra dos Estados Unidos. As coisas naquela área, no Cáucaso do Sul, são muito complicadas. E portanto, o que neste momento estamos é, aparentemente, isto vale a pena dizer, aparentemente, numa situação de facto. Isto é, o Nagorno-Karabakh deixou de ser uma zona de discussão, entrou para lá o Azerbaijão, tomou conta daquilo e vai procurar fazer a ligação do seu território a leste ao seu território mais a sul, ao Nakhchivan, e provavelmente vai tentar, digamos, mostrar à comunidade internacional que agora é o dono da festa. Muito bem, é com certeza mais um tema que teremos que continuar a acompanhar. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado, embaixador. Continuem a ouvi-lo nos podcasts que encontram nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.